Bem-vindos ao Histórias para Dormir. Hoje trago para vocês duas histórias de amor tão profundas quanto eternas. Então, acomode-se bem confortavelmente, respire fundo e prepare-se para uma viagem ao passado, onde deuses, heróis e emoções poderosas se entrelaçam. Vamos começar com o comovente conto de Orfeu e Eurídice, uma história de paixão e sacrifício que atravessa até mesmo os portões do submundo. Em seguida, a encantadora história de Zeus e Europa, onde o deus do céu se apaixona perdidamente por uma jovem de coração puro. Que essas histórias aqueçam seu coração e tragam uma noite de paz e sonhos tranquilos. Agora vamos começar. O mundo era novo, e havia uma frescura no ar como nenhuma outra. Uma promessa de que histórias estavam prestes a se desenrolar, aventuras estavam prestes a acontecer, e o amor estava prestes a ser compartilhado em comunidades ao redor do mundo. A brisa parecia dourada naqueles dias, assobiando por florestas exuberantes, tecendo por planícies cheias de grãos âmbar e girando sobre oceanos azul cerúleo. No meio de tudo isso, havia o Monte Olimpo. E no Monte Olimpo, Apolo, o deus da poesia, arte, arco e flecha, sol, luz, ar, conhecimento e música. Estava dando as boas-vindas ao seu filho recém-nascido ao mundo. Ele segurava seu pequeno filho nos braços, olhando para ele com total admiração, enquanto a luz entrava pela janela de mármore e iluminava o rosto de seu filho, destacando seus olhos castanhos escuros. Apolo ficou sem palavras, completamente hipnotizado pela realidade de outro mundo. Ele estava segurando seu próprio filho nos braços, um recém-nascido, uma pessoa que precisava de seu amor, sua orientação, sua proteção. Apolo era um deus de imenso poder, e ainda assim essa criança indefesa estava deitada em seus braços, inconsciente de sua linhagem e da promessa de seu próprio futuro. Apolo nomeou seu filho Orfeu. Orfeu balbuciou ao ouvir o nome, enrolando seus minúsculos dedos ao redor da mão estendida de seu pai. Nos olhos de Orfeu, Apolo viu a alma de um poeta e de um músico. E à medida que Orfeu crescia, Apolo sabia com certeza que era isso que seu filho estava destinado a ser. Quando ele mal conseguia manter a cabeça erguida, já estava procurando por coisas que pudessem fazer ritmo. Ele pegava o objeto mais próximo e o transformava em um instrumento com facilidade e um sorriso no rosto. Todas as manhãs, Apolo acordava ao som de seu querido filho balbuciando e chorando. Contudo, os choros de Orfeu não eram de angústia, tristeza ou necessidade. Eram choros belos, como se ele estivesse tentando encontrar uma melodia em um mundo sobre o qual mal sabia alguma coisa. Logo, Orfeu estava andando e falando. Ele não falava como outras crianças. Não havia uma natureza descuidada nele, nem choros ou reclamações. Ele falava como se fosse um observador paciente do mundo. Quando tinha apenas 4 anos, Apolo presenteou seu filho com uma lira. Durante todas as horas do dia, Orfeu podia ser encontrado perambulando pela casa e pelos jardins, tocando doces melodias em sua lira onde quer que fosse. Pessoas e deuses se reuniam apenas para ter a chance de ouvir as canções de Orfeu. E ainda assim, apesar de ter centenas de pessoas desesperadas para ouvir sua música, Orfeu se sentia sozinho ao crescer e se tornar adulto. Ele tinha pais que o amavam profundamente, vários deuses e deusas que o admiravam. E ainda assim, não se sentia compreendido. Ele passava muitas horas vagando sozinho, escrevendo poesia em campos de flores silvestres e tocando sua lira para seu público favorito, a bela vida selvagem que corria pelo chão da floresta. Em uma dessas viagens, estava chovendo. Orfeu sentou-se sob uma oliveira para se proteger das gotas que caíam. Ele se encostou na casca da árvore, finalmente sentindo o estresse de se dissipar. Então, começou a tocar. Enquanto tocava, o mundo desaparecia. Ele quase conseguia ver a música fluindo de sua lira, mudando de cores e formas, e a maneira como se movia à medida que as canções mudavam. Ele via os redemoinhos azuis de uma canção triste flutuando pelas árvores. Via as explosões de estrelas laranja de uma melodia alegre dançando pelo chão da floresta. E os tons de rosa de uma canção de amor balançavam e davam vida às árvores e plantas aos seus pés. Quando terminou, ele ficou ali por um momento, absorvendo os sons da floresta enquanto retornavam. Ele estava mais uma vez reunido com o som das gotas, gota, gota, gota da chuva nas folhas, e o farfalhar, farfalhar, farfalhar das mesmas folhas contra a casca salpicada de canela. Ele podia ouvir o som dos pássaros cantores voando acima e dos esquilos e esquilos da terra correndo aos seus pés. Mas então, houve um som que ele não esperava: o suave aplauso de alguém.
Ele se virou e, para sua surpresa, encontrou-se com o deslumbrante olhar esmeralda de uma estranha. Ela estava diante dele, debaixo de outra oliveira, com as mãos delicadamente entrelaçadas em um dos galhos esguios e retorcidos. Ela o olhava com admiração, mas de uma maneira que Orfeu nunca havia sido admirado antes. Aquilo parecia honesto, verdadeiro, como se ela entendesse exatamente o que ele estava tentando dizer com as melodias que estava lançando ao mundo. Ele atravessou a chuva e se apresentou, tão atraído por ela e aquecido sob seu olhar que nem sentiu as gotas frias caindo sobre seu rosto e braços. Ela se curvou um pouco, apresentando-se como Eurídice. Ela era filha de um fazendeiro, embora a agricultura não fosse o que a atraía. Orfeu não pôde deixar de notar o livro que ela segurava. Era encadernado em couro, feito com esmero e deliciosamente desgastado. As páginas estavam dobradas e onduladas de tanto uso. O pincel pendurado em sua mão também tinha visto muito uso. O cabo estava manchado com cores vibrantes, todas colocadas ali enquanto ela mergulhava em sua arte. Eurídice se desculpou por ter ouvido Orfeu. Ela costumava ir à floresta para buscar inspiração para suas pinturas. E naquele dia, foi um pouco mais fundo na mata ao ouvir Orfeu tocar. Ela nunca tinha ouvido uma melodia assim em toda a sua vida. Orfeu agradeceu Eurídice, genuinamente agradecido de uma maneira que nunca havia sido antes. Ele estendeu a mão suavemente, perguntando se ela lhe permitiria ver sua arte. O aperto de Eurídice no livro se firmou por um breve instante. Ficava claro que ela não compartilhava sua arte com muitas pessoas, se é que compartilhava com alguém. Quando entregou o livro a Orfeu, havia uma profundidade em seus olhos, um pedido silencioso que dizia: "Deixe-me confiar em você com isso." E Eurídice certamente escolheu a pessoa certa. Orfeu abriu a primeira página e sentiu como se tivesse sido transportado para outro mundo, um mundo visto através dos olhos de Eurídice. Enquanto ele folheava página após página, sentia-se cada vez mais inspirado. As cores eram suaves, mas vívidas. As paisagens estavam cheias de encanto e uma beleza discreta. As pessoas eram suaves, gentis, cruas, reais. Era tudo o que Orfeu poderia desejar em uma pintura. Somente depois de olhar para cada uma das pinturas, ele olhou para Eurídice. Ela parecia um pouco nervosa, retraída até, esperando por uma opinião que nunca esperava receber sobre um diário tão privado. Mas Orfeu apertou suas mãos nas dela, tomado por alegria e admiração. "Esta é a coisa mais linda que eu já vi", ele sussurrou para ela. E ele realmente sentia isso. A chuva ao redor deles começou a aumentar, tornando-se mais forte a cada momento. Batia no chão, dançando sobre as folhas e plantas com uma velocidade incrível. Tentando não se molharem completamente, os dois se aproximaram e sentaram-se sob a mesma oliveira para se proteger. Eles conversaram por um bom tempo antes de voltarem juntos às suas artes. Orfeu perguntou o que Eurídice sentia vontade de pintar. Ele esperava uma resposta sobre um objeto, uma cena. Mas, em vez disso, Eurídice disse que queria pintar o que se sente ao se apaixonar. Orfeu começou a tocar essa melodia, uma melodia de seu coração, encapsulando a maravilha e a alegria que vem ao sentir-se apaixonando por alguém. A falta de controle, mais completa aceitação, o medo, mais a empolgação, o potencial de que aquele poderia ser um amor que se sentiria pelo resto da vida. Enquanto ele tocava, Eurídice pintava ao lado dele. Eles ficaram ali por algumas horas, simplesmente estando em seus elementos juntos. A música fluía como uma trilha sonora que o universo tinha criado para aquele exato momento, e sua tinta salpicava a página enquanto ela pintava. Era uma cena de rosas, vermelhos, laranjas e verdes. Natural, selvagem e deslumbrante. Quando ambos terminaram, o sol começava a se pôr. As nuvens que lhes haviam dado uma razão para estarem tão próximos flutuavam para o horizonte, e eles foram deixados com um pôr do sol brilhante. O céu acima era quase tão luminoso quanto a pintura, e ambos pareciam simbolizar o início de algo novo para as duas pessoas, que apenas horas antes eram desconhecidas. Nas semanas seguintes, Eurídice e Orfeu passaram quase todo o tempo juntos. Eles se encontravam debaixo das oliveiras todos os dias e trabalhavam em suas artes à luz da companhia um do outro. Eles falavam sobre o mundo, seus sonhos para o futuro, suas esperanças. Cada dia parecia ainda mais doce que o anterior. Finalmente, enquanto os dias quentes de primavera começavam a se transformar em dias quentes de verão, Orfeu percebeu que não poderia suportar a ideia de passar mais uma estação, mais um momento, mais um segundo sem saber que Eurídice estaria ao seu lado.
Debaixo da oliveira onde se conheceram, Orfeu estendeu as mãos, segurando os dedos manchados de tinta de Eurídice nos seus. Ele olhou profundamente em seus olhos, os olhos que o haviam deixado sem palavras semanas antes, e declarou seu amor por ela. Disse como sonhava com ela todas as noites e ansiava por tê-la ao seu lado todas as manhãs. Como ele nunca mais queria tocar sua lira sem que ela estivesse pintando ao lado, e como não se importava em fazer ninguém sorrir ou rir, exceto ela. Lágrimas surgiram nos olhos de Eurídice. Ela pousou sua mão suave no rosto de Orfeu e o beijou gentilmente. Quando se separaram e seus olhares se encontraram mais uma vez, ficou claro o que precisavam fazer. O casamento aconteceu no dia seguinte, no Monte Olimpo. Os deuses enviaram presentes. Apolo ficou impressionado com a perfeita harmonia entre Eurídice e seu filho e enviou suas bênçãos ao casal feliz, que começava sua nova vida juntos. E que vida linda foi! Eles se estabeleceram em uma pequena cabana aconchegante à beira da floresta, ao lado de um riacho. Todas as manhãs, Eurídice acordava antes de Orfeu. Ela deslizava para fora da cama e caminhava na ponta dos pés pelo chão de madeira fria até o fogão a lenha no centro da sala. Ela atiçava o fogo, observando as brasas dançarem sobre os troncos, iluminando Orfeu com um brilho alaranjado. Às vezes, ela ficava ali sentada por um tempo, observando Orfeu dormir pacificamente. Ela amava saber que ele estava encolhido na cama, seguro e confortável, onde nada poderia feri-lo e nenhuma preocupação poderia perturbá-lo. Ela desejava que ele pudesse se sentir assim o tempo todo. Quando finalmente acordava, ele fazia isso com um sorriso. Ele estendia a mão para Eurídice, puxando-a cada vez mais para a cama, até que ela caísse nos lençóis com ele, e eles riam abraçados por um bom tempo. Essa era a parte favorita do dia para ambos. Eles ficavam ali por 1 hora ou 2, acariciando os cabelos um do outro e sussurrando sobre os planos para a semana. Então, quando o sol estava realmente alto e a floresta ao redor deles vibrava com o canto dos pássaros, eles levantavam da cama, sacudiam a preguiça e saíam juntos para o mundo. Cada dia era um pouco diferente. Alguns dias, deitavam-se no prado, respirando o perfume das flores silvestres, enquanto pintavam e faziam música. Outros dias, colhiam jantar na floresta e depois se sentavam sob uma árvore para trabalhar em suas artes. Em dias quentes, não faziam música nem pintavam. Simplesmente relaxavam no rio perto de casa, deixando a água fresca correr sobre seus corpos enquanto se banhavam ao sol. Ali, eles não estavam criando arte, mas deixando a inspiração crescer ao seu redor. E conforme mais e mais dias se passavam assim, eles se apaixonavam cada vez mais profundamente. Antes de se encontrarem, eram 2 almas perdidas. Sozinhos no mundo, ambos ansiavam por alguém que os compreendesse, alguém que pudesse ajudá-los a se tornarem quem estavam destinados a ser. Todas as noites, enquanto se preparavam para dormir, eles se abraçavam. Eurídice sempre era a primeira a adormecer. Orfeu a segurava firmemente, imaginando em que sonhos ela se perdia, para onde sua mente brilhante a levava, quando podia ir a qualquer lugar do mundo. Ele observava seus lábios se entreabrirem levemente, enquanto ela começava a murmurar suavemente em seu sono. Numa noite em particular, Eurídice acordou com Orfeu beijando sua testa. Ela riu de sua doçura, perguntando por que ele sentia a necessidade de fazer aquilo. Orfeu disse que ela era a razão pela qual ele se sentia completo agora. Era ela que fazia o mundo fazer sentido. Era a razão pela qual ele estava feliz. Ele nunca poderia agradecê-la o suficiente ou admirar o bastante pelo presente que ela lhe havia dado. Com lágrimas nos olhos, Eurídice beijou Orfeu suavemente nos lábios. Ela lhe disse que nunca imaginou que encontraria alguém que fosse sua alma gêmea em todos os aspectos. Alguém que fosse sua outra metade de todas as formas. Não passava um dia sem que ela se sentisse grata por ele. Na manhã seguinte, Orfeu foi convocado a visitar seu pai. Ele se despediu de sua bela esposa apenas por algumas horas e a encorajou a aproveitar o dia até que ele voltasse. Eurídice acenou para seu amado marido até que ele estivesse fora de vista e então saiu para passar o dia na floresta, como sempre fazia. No entanto, naquele dia, ela decidiu tomar um caminho diferente. Ela vagou por um trecho deslumbrante e mágico da floresta, um que ela não visitava desde criança. A floresta estava repleta de samambaias e musgos, um lugar vivo em todos os sentidos da palavra. Ela seguiu descendo, por um caminho rochoso, até que encontrou um pequeno lago no centro da floresta. Era etéreo.
Folhas e flores flutuavam sobre a água cristalina e azul como vidro. Lírios vibrantes pontuavam a superfície, cada um mais radiante que o anterior. Mas o mais incrível foi o que aconteceu em seguida. As ninfas começaram a emergir das águas. Eurídice havia dançado com elas quando era criança. Ela havia corrido entre as flores, rindo e se divertindo com elas até o sol se pôr no horizonte. E hoje não foi diferente. As ninfas, senhoras da floresta, criaturas entrelaçadas com a beleza da natureza ao redor, a acolheram novamente. Essa é a transição perfeita para a tragédia que está por vir, preparando o palco para o momento fatídico de Eurídice. Elas dançavam com uma liberdade e alegria que só podem ser encontradas quando alguém se entrega completamente à natureza. Eurídice dançava com elas ao som de uma música que não estava tocando. Elas rodopiavam e giravam, deixando a brisa perfumada de flores entrelaçar-se em seus cabelos, enquanto riam e cantavam por aquilo que parecia ser horas. Eurídice estava em êxtase, mas lá no fundo sentia uma pontada que não podia ignorar. O desejo de viver aquele momento com Orfeu. Ela jurou a si mesma que no dia seguinte o levaria àquela floresta, e eles experimentariam aquilo juntos, em seus braços. Mas o amanhã não viria, não da maneira que Eurídice esperava. Durante um salto fatídico na dança, ela pisou sobre a cabeça de uma serpente. A cobra a mordeu e, em poucos minutos, Eurídice se foi. Horas depois, Orfeu retornou para casa, apenas para encontrar sua esposa desaparecida. Ele correu para a floresta, procurando por ela incansavelmente. Quando a encontrou à beira do lago, seu coração foi tomado por uma dor esmagadora. Sua linda, talentosa e deslumbrante esposa se fora em um instante. Mas Orfeu não aceitaria essa realidade. Ele não podia aceitar. Sabia naquele momento que moveria céus e terra para tê-la novamente ao seu lado. E assim, ele partiu em uma jornada para baixo, sempre para baixo, descendo ao submundo, onde nenhum semideus jamais havia ousado entrar. Levou consigo apenas sua lira e a esperança de encontrar sua amada esposa naquele lugar sombrio e trazê-la de volta para onde ela pertencia. A jornada não foi fácil, e ele jamais teria sobrevivido como um mero mortal. O submundo era um mundo de pedras gélidas e chamas ardentes, um lugar adequado apenas para aqueles que estavam destinados a morar lá eternamente. Ao chegar ao seu primeiro obstáculo, Orfeu se deparou com o cão de Hades, Cérbero. O cão de 3 cabeças o observou com seus olhos sombrios, esperando para ver o que aquele semideus estranho faria. E Orfeu fez algo que o cão jamais esperaria. Ele pegou sua lira e começou a tocar. A melodia que ele tocou era algo que nunca havia tocado antes. Uma melodia de coração partido, de saudade. Uma melodia que brotava diretamente de sua alma e enchia a caverna com a essência do amor verdadeiro. Ele encarava os olhos do cão enquanto tocava, tentando segurar as próprias lágrimas. Quando a música finalmente terminou, a caverna parecia completamente vazia, como se a única vida que já houvera ali tivesse sido arrancada. Cérbero abaixou a cabeça. Choramingou, inclinando-se em direção a Orfeu, como se estivesse pedindo desculpas. Orfeu pousou uma mão pesada na cabeça do cão enquanto passava, tentando ao máximo esboçar um sorriso de gratidão. Ele seguiu seu caminho pelos longos corredores do submundo, com o ritmo de seu coração pulsando junto com suas emoções. A partir desse ponto, a jornada de Orfeu se aprofunda ainda mais. A cada curva que fazia, Orfeu esperava ver sua amada esposa, sorrindo para ele. Ele podia sentir, nas profundezas de sua alma, que Eurídice estava próxima, esperando por ele. Após mais algumas curvas, Orfeu se encontrou diante do trono de Hades. O deus dos mortos já havia cruzado o caminho de Orfeu algumas vezes e ouvira histórias sobre a habilidade do jovem músico. Perséfone, rainha do submundo e deusa da vida e vegetação, iluminou-se ao ver o jovem herói. Ela era uma alma bondosa, e na verdade, Hades também, embora os deuses raramente o retratassem dessa forma. "O que te traz aqui, jovem Orfeu?" Perséfone perguntou, arqueando a sobrancelha com interesse. Orfeu tomou um momento para se preparar, para controlar suas emoções. Ele contou a eles sobre o destino de sua esposa, contou sobre sua jornada para resgatá-la, sobre sua determinação em não partir sem ela ao seu lado. O semblante de Hades escureceu levemente. Ele não sentia prazer em dizer a Orfeu que Eurídice não poderia partir. Era contra a ordem natural das coisas. "É contra a natureza que eu viva sem meu amor", respondeu Orfeu. O olhar solidário nos rostos do rei e da rainha indicou a Orfeu que, apesar das palavras de Hades, ele poderia sim levar sua esposa de volta. E então,
Orfeu fez o que fazia de melhor, pegou sua lira. Não estava consciente do que seus dedos faziam enquanto tocava dessa vez. Jamais havia ouvido uma melodia como aquela fluir das cordas de sua lira. Era como se ele estivesse desnudando sua alma diante de Hades e Perséfone, tocando para eles uma canção que ninguém mais jamais ouviria. Era a canção de seu amor, a canção de sua jornada, a canção de como seu futuro seria sem Eurídice. Enquanto ele tocava, Perséfone apertou a mão de seu marido. Por um breve momento, ela imaginou a vida sem ele. E por um momento, Hades imaginou a vida sem ela. Quando a canção terminou, uma frieza percorreu a caverna. O ambiente parecia vazio agora, oco, assim como o salão com Cérbero momentos antes. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo até que Hades finalmente assentiu com a cabeça. Você pode levar sua esposa com você, mas deve confiar em nós por tomar essa decisão sem precedentes. Você deve sair daqui e não olhar para trás. Se o fizer, sua esposa estará perdida para sempre, Hades avisou a Orfeu. Orfeu fez uma reverência a Hades e Perséfone, profundamente grato. Uma rajada de vento percorreu a caverna, empurrando Orfeu em direção à saída do submundo. A caminhada era longa e sinuosa. Seu coração batia descontroladamente no peito, martelando contra as costelas. Tudo o que ele conseguia pensar era no fato de que sua esposa estava atrás dele, que Eurídice o seguia para fora daquele lugar amaldiçoado. Mas, quanto mais ele andava, mais crescia sua preocupação. Ele não conseguia ouvir os passos dela. Esforçou-se para escutar enquanto caminhava, desesperado para ter certeza de que ela realmente estava ali, logo atrás dele. Mas ele não ouvia nada. Depois de uma jornada tão difícil, vê-los juntos novamente sob a chuva, abrigados pela oliveira como no início de sua história, é a recompensa perfeita. Orfeu, com sua música sempre pronta para atender qualquer desejo de Eurídice, mostra que o verdadeiro amor é mais do que um sentimento. É um ato constante de entrega e cuidado. E assim termina a trágica e bela história de Orfeu e Eurídice. Um amor tão forte que tentou desafiar até a própria morte. Agora convido você a continuar relaxando e se deixar envolver por mais um conto de amor inesquecível. Vamos agora viajar para as praias ensolaradas do Mediterrâneo, onde Zeus, o poderoso deus dos céus, encontra sua amada Europa. Uma história que nos leva além dos mares, revelando a força do amor divino e eterno. Feche os olhos e deixe-se levar. Quando a primavera varreu a vibrante paisagem da Fenícia, aninhada contra as águas azuladas do mar Mediterrâneo, era difícil ignorar. A cidade de Tiro despertou viva, à medida que aqueles primeiros raios de sol da primavera banhavam as movimentadas ruas e as prósperas fazendas rurais. A frieza do inverno parecia derreter instantaneamente e flores silvestres surgiram em seu lugar. Faixas delas que se estendiam desde a costa arenosa, subindo pela encosta até os imponentes picos das montanhas que podiam ser encontrados no interior. Era como se a própria terra estivesse se alegrando, vestindo uma nova e colorida roupagem para os gloriosos meses quentes que estavam por vir. E nesse mundo encantado da primavera, havia uma jovem na família real que realmente apreciava toda a sua beleza e magia. Europa era filha do rei da Fenícia, e como tal, vivia uma vida repleta de incontáveis confortos e oportunidades para dias alegres. Mas Europa não era o tipo de realeza que ficava trancada no castelo, comendo comidas finas e se espreguiçando até o pôr do sol. Europa era uma mulher que se deleitava na liberdade e beleza do ar livre. Assim que o sol nascia, ela já estava de pé e fora de casa, ansiosa para vagar pelas montanhas rochosas, pelas florestas exuberantes e pelas longas e finas extensões de prados, onde as flores silvestres podiam florescer. Na maioria dos dias, ela fazia a jornada para baixo, para o canto mais distante da propriedade da família, onde podia escapar dos olhos curiosos de seus pais e das constantes multidões de pretendentes que se reuniam ao redor do castelo, pedindo sua mão em casamento. Europa era uma mulher de imensa beleza e inteligência. Embora não fosse interessada em casamento com nenhum dos pretendentes que batiam à sua porta, ela queria viver sua própria vida e ter seu próprio casamento. Não um por ganho político, não um como parte de um negócio, mas um de afeto, amor e respeito. Assim, em vez de conversar com esses pretendentes, ela passava seus dias no canto mais distante da propriedade da família, onde podia se esconder atrás das fileiras de arbustos de lilás perfumados e passar o tempo. Era ali que se sentia mais confortável.
Esse bosque na propriedade era particularmente deslumbrante, e poucas pessoas o viam. Ele estava aninhado à beira do mar Mediterrâneo. As fileiras de árvores floridas se estendiam até as águas cerúleas e a praia de areia branca. Era uma enseada privada, onde Europa sentia que realmente podia ser ela mesma em silêncio. Embora não estivesse realmente sozinha, havia animais com ela. Os esquilos, os pardais e os pássaros cantores que também estavam em casa nessa bela extensão de selva. Europa sentia que tinha mais em comum com os animais ao seu redor do que com as pessoas que a aguardavam no castelo. Mas havia mais uma razão pela qual Europa não estava realmente sozinha. Uma razão que não seria revelada até vários meses depois. Havia alguém a admirando à distância. Zeus, que estava sentado em seu trono na distante montanha olímpica, a havia observado por bastante tempo. Sua imensa beleza foi o assunto de muitas conversas entre os deuses por vários anos. Zeus não acreditava que uma mulher de tamanha beleza pudesse realmente existir. Até que a viu. Seus cabelos escuros e radiantes e seus olhos verdes manchados imediatamente atraíram Zeus a ela como nunca antes. Contudo, quanto mais ele admirava à distância, mais apaixonado ele ficava. Não era apenas sua beleza física que atraía Zeus, era a beleza de sua personalidade carinhosa. Em mais de uma ocasião, Zeus observou Europa, enquanto ela caminhava para o interior através dos campos de flores. Ela pegava uma pequena folha e a mergulhava no ribeirão de água doce borbulhante, permitindo que a água limpa e fresca se acumulasse na folha. Então ela voltava, andando na ponta dos pés para não estragar a água, e colocava a folha no chão ao lado de uma abelha exausta, salvando sua vida. Ela se importava tão profundamente com a menor e mais insignificante criatura que faria uma jornada de 30 minutos apenas para fornecer um pouco de água fresca a elas. Zeus a viu fazer isso repetidamente, e a cada vez ele se via apaixonando-se mais e mais por ela. Ele adorava a maneira como ela balançava os braços enquanto caminhava, balançando suavemente na brisa, como se fosse uma margarida ou uma rosa no campo varrido pelo vento. Ele amava o jeito que ela cantava para si mesma, enquanto mergulhava os dedos dos pés na água fresca e revigorante do mar Mediterrâneo. A forma como as canções que inventava expressavam seu amor pela terra, seu amor pelo oceano. De fato, ele amava a maneira como ela amava, com todo o seu coração, sem se importar com as regras e expectativas de sua família e amigos. Alguns dias, ele a observava enquanto ela se aninhava sob um junípero e fechava os olhos. Ele via o sobe e desce de seu peito, enquanto ela lentamente adormecia sob os galhos perfumados da árvore, seus dedos entrelaçados na grama ao seu redor. Isso continuou por vários meses. O melhor momento do dia de Zeus era quando ele tinha tempo para admirar a Europa e ver como ela estava. Mas um dia, algo mudou. Ele tentou encontrar a Europa nos campos à beira-mar, onde ela costumava estar. Mas ela não estava em lugar algum. Em vez disso, ela estava no castelo. Havia lágrimas em seus olhos, algo que fez o coração de Zeus parar. Seus pais estavam discutindo com ela, exigindo que ela se casasse no dia seguinte com um aliado político. Furiosa e de coração partido, Europa fugiu do castelo e correu pelo prado, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Enquanto ela colapsava sob uma árvore, exausta e com o coração partido, Zeus sabia que precisava fazer algo. Ele não conseguia suportar a visão dela perdendo seu futuro. E embora não fosse fácil, ele sabia que o que faria a seguir era o certo. Em um surto de luz brilhante, Zeus atravessou o Mediterrâneo enquanto o sol se punha atrás dele. Ele pousou na Fenícia, escondido atrás de algumas árvores, longe de Europa. E ali, uma transformação sobrenatural ocorreu. Zeus, o deus do céu e do trovão, tornou-se um touro branco, mais brilhante e puro do que a neve recém-caída. No prado do outro lado das árvores, Europa se consolava colhendo flores silvestres e trançando-as em coroas e colares, enquanto ela entrelaçava os talos, por baixo e por cima, por baixo e por cima, por baixo e por cima, por baixo e por cima. As lágrimas em seus olhos começaram lentamente a secar. Ela estava tão concentrada na tarefa de ser gentil com as delicadas pétalas das flores, que a princípio não percebeu o touro à sua frente. Quando o viu, levantou-se em surpresa. Por um momento pensou que estava sonhando. O touro era tão bonito, tão majestoso e gracioso, e seus movimentos eram tão poderosos que ela não conseguia acreditar que ele era real. Mas não era apenas a beleza de sua pelagem e a elegância de seus movimentos. Eram seus olhos.
Eles pareciam tão humanos, tão cheios de sabedoria e tão compassivos que ela se viu caminhando em direção ao touro, dando passos lentos e leves. Quando percebeu o que estava fazendo, hesitou. E então, apenas então, o touro baixou a cabeça aos seus pés, curvando-se para a princesa da Fenícia. Ao ver esse gesto de respeito e compreensão, Europa abaixou sua coroa de flores na cabeça do touro, cuidadosamente e gentilmente entrelaçando em seus chifres. Ela se sentiu verdadeiramente conectada ao touro naquele momento, como se estivesse sob um feitiço. Ela acariciou suavemente o lado do pescoço do touro. Seu pelo branco era incrivelmente macio ao toque, como um tecido de seda. Por um momento, ela ficou ali em silêncio, acariciando-o e sentindo seu corpo relaxar à medida que a ansiedade e a dor do coração do dia começavam a derreter lentamente. Ela estava começando a se sentir como ela mesma novamente, finalmente distraída da realidade da situação que a aguardava em casa. Lentamente, o touro se abaixou no chão. Ele olhou para a Europa com uma expressão gentil e amável, instando-a silenciosamente a confiar nele, a sentar-se em suas costas. Europa não tinha certeza do motivo. Talvez fosse sua necessidade de escapar, talvez fosse a calma mágica que a criatura lhe proporcionava. Mas ela subiu nas costas do touro, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço para se estabilizar. Ela se sentiu ainda mais à vontade, como se esse fosse, de alguma forma, o lugar onde deveria estar. Então, lentamente, o touro se levantou. Europa ficou surpresa quando ele começou a se mover, e ainda mais surpresa ao ver que ele entrou no oceano diante dela. Por um momento, a preocupação começou a invadi-la. Mas essa preocupação foi dissipada no momento em que o touro olhou por cima do ombro, tranquilizando-a. Havia tanta calma e controle em seus olhos que Europa soube instantaneamente que poderia confiar nele, que o que quer que estivesse prestes a acontecer seria para seu próprio bem. E à medida que sua casa desaparecia cada vez mais atrás deles, até se tornar um mero ponto no horizonte distante, Europa sabia que estava sendo salva. Essa criatura, quem quer que fosse, claramente tinha seus melhores interesses em mente. A jornada não era fácil. As ondas do mar Mediterrâneo eram tão deslumbrantes, um caleidoscópio de azul escuro, turquesa, cerúleo e áqua, quanto poderosas. Ocasionalmente, uma onda solitária quebrava sobre o touro e Europa, ameaçando arrastá-los para baixo, mas eles permaneciam à tona. Europa olhava para o touro, incrédula, perguntando-se como era possível que uma criatura fosse tão forte, tão resiliente, que pudesse desafiar sua própria natureza e enfrentar essas ondas que pareciam capazes de abalar a terra. Sempre que uma onda os atingia, o touro levantava a cabeça mais alto e se virava em direção à Europa, facilitando para que ela se agarrasse a ele. E embora houvesse alguns momentos assustadores durante a jornada, a maioria eram momentos belos. Após algumas ondas, Europa não temia mais a força do mar, pois sabia que a força de seu salvador era muito mais poderosa. Em vez disso, ela aproveitava os momentos de calma para observar o mundo ao seu redor e realmente apreciá-lo. E havia muito para se apreciar. O sol estava se pondo cada vez mais próximo do horizonte, pintando o céu e o mar com tons de cores como nenhum outro que Europa já tinha visto antes. As nuvens de algodão doce refletiam-se nas águas cristalinas. Os brilhantes rosas, laranjas e roxos eram como uma pintura em aquarela desdobrando-se diante de seus olhos, tanto no mar quanto no céu. Era tão deslumbrante que ela teve que conter as lágrimas de felicidade que se formavam em seus olhos. Naquele pôr do sol, ao final deste dia tão longo, ela viu seu futuro, brilhante, mágico e pacífico. Antes que muito tempo passasse, havia uma mancha escura no horizonte, silhuetada pelo pôr do sol. À medida que se aproximavam cada vez mais, Europa mal podia conter seu alívio e sua felicidade, pois a ilha diante dela era linda e de outro mundo. Era Creta, uma ilha da qual ela ouvira histórias há muito tempo, uma ilha sobre a qual lera livros. E agora ela a via pessoalmente, não apenas em seus sonhos. Parecia que montanhas impossivelmente altas haviam brotado do mar, alcançando o céu vibrante acima. A ensolarada ilha estava salpicada de enseadas de areia isoladas, picos rochosos imponentes e prados e florestas exuberantes. Assim como sua casa, Creta estava inundada com as cores brilhantes das flores silvestres da primavera. Mas de alguma forma, Creta era tão diferente. Era como se Europa estivesse destinada a estar ali sua vida inteira.
Quando eles pisaram nas praias de areia branca de uma enseada isolada, cercada por montanhas brancas imponentes, Europa desceu das costas do touro e se deitou na areia. Ela fechou os olhos por um momento enquanto afundava as mãos na areia, que ainda estava quente e reconfortante com a luz do sol do dia. Quando abriu os olhos, o touro estava ao seu lado, os olhos brilhando. "Você me salvou?", murmurou Europa. As lágrimas de gratidão e alívio não podiam mais ser contidas. Ela fechou os olhos mais uma vez enquanto as lágrimas deslizavam por suas bochechas beijadas pelo sol. Mas então, ela sentiu uma mão humana limpar gentilmente as lágrimas. "Eu não poderia ficar parado e assistir você viver uma vida que não era para você. Você merece ser livre, ser feliz", disse Zeus a ela. Ela abriu os olhos, surpresa, para encontrar algo ainda mais bonito e gracioso do que o touro. Na verdade, o homem diante dela era a coisa mais deslumbrante que ela já vira em toda a sua vida. E, embora soubesse quem era quase instantaneamente, não conseguia admitir isso. Ele vestia uma túnica clássica, embora a dele fosse tecida com seda dourada e salpicada de elegantes pedras preciosas ao longo das mangas e do colar. Seus músculos apareciam na parte superior do vestido, parecendo brilhar ao sol. E então havia seu cabelo. Europa podia ver de onde vinha a pelagem branca como a neve do touro. Zeus tinha longos cabelos angelicais da mesma cor, tão brancos e puros que quase pareciam falsos. Seus olhos azuis pareciam penetrar nela de uma maneira que a fazia sentir-se mais compreendida do que nunca. Ele era, de fato, um deus, e de alguma forma, isso não fazia Europa se sentir mortal. "Eu sou Zeus", ele sussurrou. Sua voz doce, como o néctar das flores silvestres ao redor de seus pés. "E eu sou Europa." "Estou em dívida com você", ela respondeu. Mas Zeus simplesmente sorriu para ela, segurando sua mão delicadamente com a sua enquanto dizia: "Você não está em dívida comigo. Você é livre para fazer o que desejar. No entanto, há algumas coisas que você deve saber primeiro." Europa seguiu Zeus enquanto ele a conduzia pela pequena faixa de praia e por um caminho forrado de flores. Eles caminharam cada vez mais e mais para cima, pelo zigue-zague da trilha montanhosa, contornando oliveiras e juníperos, sob os pássaros canoros que cantavam suas belas canções, aparentemente congratulando o casal por sua chegada segura à ilha. Europa estava plenamente ciente da sensação da mão de Zeus envolvendo a sua. Seu grande aperto realmente ofuscava o dela, e ainda assim, não parecia controlador nem perigosamente poderoso. Fazia sentir-se segura, pois ela era uma mera mortal, e ele, um deus. Ainda assim, podia sentir seus pulsos batendo em uníssono um contra o outro. Ela se perguntava enquanto caminhavam em um silêncio confortável montanha acima, quão diferentes poderiam realmente ser. Quando chegaram ao topo da montanha, Europa teve que levar um momento para saborear a vista diante dela. Neste platô isolado, o mais alto da montanha, havia uma árvore perene. As agulhas esmeralda da árvore forneciam um contraste deslumbrante contra o azul marinho do mar que se estendia até o horizonte. Abaixo deles, Europa podia ver tudo. Cada vale, canhão e pico da ilha abaixo brilhava à luz do sol poente. A ilha era um labirinto de laranjas, rosas e roxos, mapeando a jornada do dia através da paisagem. Era a coisa mais espetacular que Europa já havia visto. E enquanto ela absorvia a vista da terra e do mar diante dela, Zeus absorvia a vista dela. Ela estava na ponta dos pés na borda da montanha, como se isso de alguma forma a aproximasse da vista. Seus dedos tremiam contra seu colo enquanto ela respirava, deslumbrada e trêmula, seus olhos sálvia brilhando com lágrimas de felicidade. Naquele momento, Zeus foi mais uma vez lembrado do que o atraíra à Europa em primeiro lugar: seu amor pela vida, pela terra. Quando ela se virou e viu Zeus em pé sob a única árvore da montanha, sentiu-se em paz, embora perguntas estivessem girando em sua mente. Por que esse Deus escolhera salvá-la? Por que ele a trouxera a esse belo mirante? Ela se aproximou dele lentamente, com as mãos estendidas para tomar as dele. Ele sorriu para ela enquanto falava, sua voz suave e macia. "Eu venho te observando há bastante tempo, Europa. Vi você há várias semanas salvando abelhas ao trazer água fresca para elas. Eu vi você descansando no prado, cochilando sob o sol poente. Vi a maneira como você olhava para o mundo ao seu redor com tanto amor e compaixão. Mesmo do Monte Olimpo, eu podia sentir o calor do seu caráter, a luz que você proporciona a este mundo. E lentamente, minha querida Europa, eu me apaixonei perdidamente por você." Europa não podia acreditar no que estava ouvindo.
Suas mãos se apertaram nas de Zeus enquanto ela olhava em seus olhos gentis e amáveis. Você se apaixonou por mim? Ela perguntou, sua voz tremendo um pouco. Zeus acenou com a cabeça, garantindo em silêncio. De fato, eu me apaixonei. Naquele momento, Europa foi tomada por uma onda de calor e compaixão. Zeus, o deus do céu e do trovão, parecia totalmente humano naquele momento, vulnerável, honesto, diferente de tudo que ela já tinha visto retratado antes. Eu não estou exigindo nada de você, nem gostaria que você mentisse sobre seus verdadeiros sentimentos. Mas Europa, minha querida, eu ficaria honrado se você passasse a noite aqui ao meu lado. Você é livre para voltar para sua casa se desejar, ou ficar aqui e fazer deste lugar seu lar, explicou Zeus. Europa sabia o que queria. Ela se sentou contra o tronco da árvore, convidando Zeus a sentar-se ao seu lado. Eles assistiram em silêncio contente enquanto o sol descia abaixo do horizonte, pintando suas últimas pinceladas de cor no céu noturno. Lentamente, o céu laranja tornou-se azul escuro, depois negro. Estrelas começaram a aparecer na tela negra de tinta, piscando aparentemente bem acima de suas cabeças. Europa repousou a cabeça no peito de Zeus, ouvindo o batimento, 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 batimento de seu coração. De vez em quando, Zeus levantava sua poderosa mão. Uma mão que podia lançar raios e maldições e magia tão poderosa que as palavras não podiam descrever. E ele simplesmente brincava com o cabelo brilhante de Europa, gentilmente. Europa podia sentir o sono chegando enquanto eles olhavam as estrelas juntos. Zeus sorriu para ela, passando a mão sobre seu rosto e levantando seu queixo. Eu presumo que você pretende fazer deste lugar seu lar, então? Perguntou o deus com um sorriso. De fato, pretendo. E pretendo fazer deste meu lar com você ao meu lado, Zeus, respondeu Europa, novamente repousando a cabeça em seu peito. Zeus lhe contou a verdade em um tom suave e carinhoso. Ele não poderia ficar neste paraíso o tempo todo. Tinha obrigações a cumprir no Monte Olimpo. No entanto, ele a visitaria frequentemente e estaria com ela em espírito todos os dias. Se ela sentisse saudades dele, poderia simplesmente olhar para o céu e se lembrar do amor que ele sentia por ela. Europa estava confusa. Ela abriu os olhos e os virou para o céu. Zeus levantou a mão e deu um leve toque com o dedo no céu negro como tinta. Com esse gesto, o céu começou a brilhar. Estrelas, mais brilhantes do que qualquer outra estrela no céu, surgiram. Elas se moviam como estrelas cadentes, emitindo uma paleta de cores que tirou o fôlego de Europa. As estrelas se agruparam em uma forma, brilhando intensamente mais uma vez antes de se posicionarem. Somente após o deslumbrante espetáculo ter terminado, Europa percebeu exatamente o que estava vendo. Zeus havia criado uma constelação só para ela, uma constelação de Touro. E embora fossem apenas algumas estrelas, bilhões de milhas de distância, Europa podia sentir o calor irradiando delas. Ela se sentia segura e protegida por elas. Elas estarão lá, olhando por você todas as noites, meu amor, prometeu Zeus, beijando Europa no topo da cabeça. Naquela noite, Europa adormeceu nos braços de Zeus. Embora Zeus não dormisse, ele ficou lá com ela por horas, ouvindo o som de sua respiração suave, sentindo-a atraí-lo mais perto mesmo em seu sono. Era uma sensação mágica que Zeus nunca havia sentido antes. Como uma humana poderia ter capturado seu coração tão plena e completamente? Pela manhã, Zeus havia partido, de volta ao Olimpo, onde dezenas de tarefas o aguardavam. No entanto, ao abrir os olhos para sua surpresa, Europa encontrou 3 presentes deixados para ela na ilha. Havia Talos, um autômato que circulava as águas azuis da ilha, protegendo Europa de piratas ou invasores a qualquer custo. Havia Leilaps, um cachorro de caça que nunca falhava em fornecer uma refeição para Europa, e uma lança para sua proteção, que nunca errava seu alvo. Se a constelação do Touro acima de sua cabeça não fosse reconfortante o suficiente, esses presentes eram mais uma promessa, que Europa estava segura, e este era seu verdadeiro lar. Nos anos seguintes, Europa viveu na ilha em completa paz. Zeus a visitava sempre que possível, passando a noite com ela sob a árvore perene, onde ele confessara seu amor tantos anos atrás. Da bela união deles, Europa deu à luz 3 filhos de Zeus, que admiravam seu pai e a ilha que podiam chamar de lar. Embora Zeus não estivesse sempre ao seu lado, Europa sabia que ele estava perto, sabia que ele estava pensando nela. À noite, ela levava seus filhos até a praia, onde havia chegado pela primeira vez com Zeus. Eles se sentavam na areia e ouviam as ondas que batiam na costa, repetidamente,
Então, eles viravam o olhar para a constelação acima de suas cabeças. Europa segurava seus lindos meninos perto de si, enquanto lhes contava tudo sobre seu pai e a jornada que ele havia feito pelo mar para garantir que eles pudessem viver uma vida livre ali. Ela falava da coroa de flores tecida, das ondas impossivelmente altas e da bondade nos olhos de Zeus. E enquanto contava essas histórias, ela podia jurar que as estrelas acima brilhavam um pouco mais intensamente. E assim, chegamos ao fim dessas duas histórias de amor, cada uma com sua própria beleza e emoção. Espero que essas narrativas tenham aquecido seu coração e trazido um pouco de serenidade para sua noite. Agradeço imensamente por sua companhia e por me permitir fazer parte desse momento tão especial. Que suas próximas horas sejam repletas de sonhos tranquilos e reconfortantes. Boa noite e até a próxima vez no Histórias para Dormir. Durma bem!